Olha eu aqui de novo. Zé Francisco de Alagoas de novo. É durante o dia, é durante a noite. A noite hoje é o último dia do mês de julho, do mês 7. E vai entrar o mês de agosto, que é o mês 8, que é um número que simboliza o universo. Para quem não conhece isso, não adianta eu falar. Os macumbeiros, os candomblesistas, os espíritos lá, já vai na Umbanda, quer que seja na Quimbanda. É o mês do velho Mulu. E aqui na praça eu estou, de novo. O nome do meu aparelho começa com E. E essa praça aqui, o nome que foi colocado nessa praça aqui começa com E também. Como é o último dia, é a última noite, que a próxima noite já será 1º de agosto, que é o mês de Omulu, de Obalu aí. Os cristãos, os católicos, sou cristão, é o mês de São Lázaro. Eu peço àqueles que estão doentes, com doenças difíceis que os doutores da terra não acham, que rezem para Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e peça permissão para que São Lázaro possa trazer a saúde de volta. E aqueles que estão com uma boa saúde, eu peço que preserve, tenha fé em Deus, agradeço a Deus pela saúde. Mas não deixe nunca de agradecer São Lázaro. Que até para os cristãos que não conhecem, que confundem São Lázaro com o mesmo Lázaro que Jesus tirou da tumba e ressuscitou dos mortos. Não confunda, porque o único que foi santificado pela ressurreição foi Jesus de Nazaré, nascido de Belém, como diz o velho João. Eu sou velho Zé Francisco de Alagoas. E voltando a falar de São Lázaro, o São Lázaro que foi santificado é o Lázaro que viveu muito tempo antes de Cristo, que sofreu a vida toda, foi escravo desde criança, está nas escrituras, e os vícios confundem tudo, santificaram o Lázaro errado. Mas São Lázaro é aquele que sofreu durante a infância, foi escravizado e cresceu. A porta da liberdade se abria e vinha o peçonhento lá, e fechava de novo e deixava ele como escravo. E desde moço tinha um amor na vida dele. Desde criança ele tinha um amor na vida dele, que a companheira designada a ele, o amor era tão grande entre os dois, tanto dele com ela, quanto ela com ele. Mas ela sofreu durante uma boa parte da vida, porque ele era desescravizado. Não sei falar direito não. Sou inteligente, mas não sei falar direito. Mesmo na hora que ele era desescravizado, combinava o casamento, parecia um escravizado de novo, de um modo sujo, desonesto. E assim ele sofreu por um bom tempo. E assim, tanto ele como a companheira dele tinha pretendentes também, mas nenhum de um lado nem do outro, nem dele nem dela. Ela tinha interesse em ninguém. Até que chegou um dia que ele conseguiu se libertar. E os dois saíram para uma vida simples e humilde, mas com muito amor no coração. E viveu bem. Por um bom tempo viveu bem. Como a vida, tudo tem seu final, aqui na Terra,
Ninguém passa por essa terra aqui, fica para sempre, uma hora tem que partir. Mas Deus foi misericordioso. Ele desfrutou, tudo que perdeu ele recuperou e desfrutou com a companheira que teve filhos, e isso mais vezes. Até que um dia a companheira padeceu. E ele para a estrada saiu. Que durante a juventude ele criticava muito Deus. Bom, mas mesmo assim Deus teve misericórdia, porque ele passou por muita coisa difícil. Mas depois agradeceu a Deus, depois que conseguiu se unir o seu amor, dali saiu frutos, que foram filhos. Aí os frutos, os filhos cresceram, a companheira padeceu, foi fazer morada nos braços de Deus, e ele começou a sair para a estrada, porque ele adquiriu a sabedoria pela visita espiritual que ele teve através dos anjos. Ele teve a visita espiritual e ele começou sempre a louvar a Deus e começou a caminhar sem direção, passo a passo, comendo o que te dava, bebendo e pedindo. E ali foi, falando a palavra de Deus, ensinando as coisas de Deus a todos que desejaram aprender. Inclusive ele cuidou dos caminhos da vida. Quanto mais doente ele ficava, mais ele rogava a Deus e agradecia a Deus, porque ele conseguiu tudo que desejava. O tempo perdido foi recuperado e ele, a consciência, somente procurar levar os filhos à salvação e tirar os filhos da perdição. Mas como ele tinha bastante amigos, foi em direção aos amigos, e tinha um que era, como se diz a história, né, de Lázaro e o rico. O amigo de infância dele enriqueceu e ele empobreceu ao contrário. Foi bem diferente. O próprio amigo que era como um irmão, acabou até colocando coroa de governador. E ele doente. Até que um dia teve uma desavença, uma guerra na nação lá de Israel. Você teve uma guerra, e esse amigo de Lázaro, eu não vou pronunciar o nome porque não há interesse em ninguém, porque não foi santificado e sim foi perdido e esquecido entre os mortos. E como Lázaro era caridoso e adquiriu certas forças espirituais, entrou entre os leprosos, curava com sua devoção a Deus, pedia a Deus ter misericórdia dos leprosos, e assim foi curando. Até adquirir a doença que levou ele uma hora ou outra, acabou levando. Não era tão velho, mas já tinha conseguido tudo. Passou por tudo que tinha que passar na terra. Da mais profunda tristeza até a bênção maior que Deus forneceu para ele, que é inexplicável para quem sente. Não tem coisa melhor. Que as bênçãos de Deus, não. Não tem não. Muitos se iludem e procuram em coisas enganosas. Mas nada se compara com as bênçãos de Deus. Continuando a história de Lázaro,
ele adquiriu a lepra. E ao mesmo tempo, o companheiro que era irmão se separaram há muito tempo, que enriqueceu e seguiu outro caminho, que é da ganância, de encher o balde de ouro. Estava em outro caminho, em outras mãos. E ao mesmo tempo, o final da vida dos dois estava chegando. Um ferido e o outro com a ferida. Mas mesmo Lázaro procurou ainda. A última coisa que ele procurou e encontrou foi o seu amigo de infância, que tratava como irmão. E conversou com ele para pedir misericórdia a Deus antes de partir, que Deus perdoasse ele, mas ele não ligou não. Ele não deu muita confiança para Lázaro não. Achava que não existiria outro lado, a vida estava encerrando. Aí Lázaro, como não tinha mais nada para fazer, se retirou, encostou na estrada, numa pedra na estrada, com os cachorros lambendo suas pernas de tanta lepra, mas cumpriu a missão e ali ele partiu para descer. Esse sim é São Lázaro, viveu antes de Jesus. Como os católicos confundem ele com o Lázaro que foi primo de Jesus, que Jesus ressuscitou dos mortos ali, não é o mesmo não. Ele não foi santificado. Jesus usou ele de uma forma para mostrar o poder que o pai dele tinha, para mostrar o poder de Deus que tinha. É somente para mostrar, não é para pegar costume também, de ficar levantando todos que já padeceram, não, foi uma vez só. Mas São Lázaro é São Lázaro, primo de Jesus, que eu saiba, foi chamado Lázaro também, aí veio a confusão. Que eu sei que acho que sabe muito, mas não sabe nada. Aí vem a confusão, que acha que São Lázaro é o que foi primo de Jesus que ele tirou da turma, mas não é não. Então, repetindo o que eu estou falando, entendeu? Que se entra a próxima noite, estamos no dia 31, a próxima noite já será a primeira noite do mês de São Lázaro, de Omulu, no Candomblé, na Umbanda, de Obalu aí, mas é o mesmo. Sincretizar uma coisa com outra, mas é o mês de São Lázaro para os cristãos. E repito eu, aqueles que estão nas doenças mais difíceis de ser curados, roguem a Deus primeiramente e peçam permissão que possa ser curado todas as doenças e feridas que causam dor e sofrimento ao corpo. Peço a libertação a Deus. Peço permissão que São Lázaro possa, assim como tentou socorrer e curou através da fé que tinha em Deus, possa visitar todos os doentes que estão nas dores e sofrimentos, as perturbações, das agonias, das aflições da vida. Peço nesse mês de agosto a Deus para que sejam fechadas todas as feridas mais difíceis de ser fechadas perante os doutores da terra. E o que eu tinha para falar, já falei. Próxima noite já entra a noite. Que se saúda São Lázaro entre os cristãos. Assim seja. É o mês da cura. Quem tiver com saúde, agradeça a Deus que São Lázaro preserve. Mas não seja ingrato com Deus. Se tiver com saúde, agradeça a Deus, para que a doença não venha fazer visitado e fazer morado no teu corpo. Os que estão com saúde, agradeça a Deus. E os que estão doentes, que louvado seja Deus sempre.
e que São Lázaro possa fechar todas as feridas mais dolorosas que estão no corpo ou no espírito de todos os filhos que aqui habitam na terra. Repito eu, fica assim as palavras do velho Zé Francisco de Alagoas. Eu não sou preto velho, eu sou alagoano, sim senhor. Pareço com um baiano, mas querendo não, sou do mesmo estado do Nordeste, sou nordestino também. Sou nordestino também. Pareço com um baiano, assim, mas, como se diz, somos farinha da mesma colheita. Somos farinha feita da mesma mandioca. Mas sou Zé Francisco de Alagoas. Estou aqui na praça, à noite, de lua que se encheu e está começando a se minguar, e que seja minguar todas as doenças do corpo de todos que mais necessitam, em nome de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Que Zé Francisco deseja a todos boa saúde e as bênçãos de Deus, nosso Senhor, na vida de todos. Os que estiver me vendo e os que não tiver também. Tendo assim fé em Deus, eu seja. posso aparecer para dar uma ajudazinha aqui, outra ali. Eu pertenço ao templo Fé, Esperança e Amor. Todos que precisarem sabem onde me encontrar. Se estiver muito longe de mim, peçam a Deus, tenham fé em Deus, que eu te visitarei e te ajudarei pelo bem e a caridade de todos. Que assim seja. Que assim seja, em nome de Deus, assim.